Olá, tudo bem? Paz do Senhor a todos, graça e paz. É um prazer mais uma vez estar aqui com todos vocês, compartilhando do conhecimento da Palavra de Deus. Que bom! Gostaria de orar com vocês nesse momento, para que a gente possa, sem perca de tempo, estar falando do amor desse grande e maravilhoso Deus que tem abençoado tanto a todos nós. Vamos orar? Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Que através do Teu Espírito, Senhor, Tu esteja abençoando a todos nós. Que através dessa palavra Tu esteja entrando nos corações mais aflitos, naquelas pessoas que estejam realmente precisando de uma palavra, de um consolo, de um ânimo, de um fortalecimento, Senhor. Que essa palavra possa vir tocar nesses corações, abrir as mentes, meu Pai, dar aquela luz no fundo do túnel para quem realmente esteja necessitando. Abençoa a minha vida, me usa como um canal de bênção nesta mensagem, neste momento. Abençoa cada ouvinte, a cada pessoa que estará assistindo este vídeo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, é uma honra e é um prazer compartilhar dessa palavra com vocês. Nós vamos falar nesse momento de um grande homem que é um exemplo de vida para todos nós, não pelas coisas ruins que fez, mas pela forma com que superou as suas debilidades, os seus erros, os seus desacertos. Nós vamos falar de Davi, um homem segundo o coração de Deus. E nós vamos começar com um texto da sua palavra, da palavra do Senhor, que está em 2 Samuel capítulo 12. 2 Samuel capítulo 12, a partir do versículo 1, nós vamos ler o texto da palavra. 2 Samuel 12, versículo 1. Vou ler o texto. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E, vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu de grande maneira contra aquele homem. E disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Davi, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo no mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor:
Eis que suscitarei da tua própria casa o mal contra ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Logo depois de Natã ter entregue esta mensagem a Davi faz um dos salmos mais magníficos da sua literatura, que eu quero também compartilhar com vocês, que vai ser um dos textos base, além de 2 Samuel 12, é o Salmo 51. Olha o que Davi escreve, é lindo. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, Senhor. Ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga minhas transgressões, segundo as multidões das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mau, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprazes em sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então te oferecerão novilhos sobre o teu altar. Que coisa linda, querido. Quando eu vejo esse salmo, eu entendo coisas importantes na vida de um homem. Eu entendo que um homem não se desvia quando ele peca, mas eu vejo que o homem se desvia quando ele desiste de agradar o coração de Deus. O homem ele se desvia, ele se desvia quando ele deixa de ter os princípios de Deus em sua vida. O homem se desvia
quando ele decide abandonar a Deus. Quando eu olho para Davi aqui, quando eu vejo que Deus dá a sentença a Davi, não morrerás, mas a espada não sairá da tua descendência. Eu vejo que Davi, sabe, ele corre aos pés do Senhor e diz: olha, Deus faz tudo comigo, mas não afasta a tua presença da minha vida. Faz tudo, mas só não afasta o teu espírito de mim. Renova a minha vida, renova o meu espírito, me traz alegria novamente, não afasta a tua presença de mim. Quando eu vejo isso, eu vejo um homem que ele não está preocupado em perder nada, sabe? A única coisa que ele não quer perder é a essência de Deus na vida dele. Meu Deus, quando eu vejo isso, me dá vontade muitas vezes de chorar, sabe? Porque eu entendo, queridos, eu entendo porque Deus chamou Davi um homem segundo o seu coração. Porque foi um homem que errou, sim, foi um homem que errou, mas foi um homem que mesmo diante do seu erro, sua única preocupação depois que o seu pecado foi revelado era não perder a essência de adorador. Era não sair do princípio da vontade de Deus. Era não perder a essência de Deus, era continuar debaixo do princípio de Deus, dos princípios de Deus. Você se desvia quando você sai debaixo dos princípios de Deus, querido. Quando você desiste de acreditar em Deus. O grande problema das pessoas é que a maioria das pessoas, quando cai, elas desacreditam em Deus, desacreditam nos milagres de Deus, desacreditam no que Deus já fez pela vida delas. Tem pessoas que já foram extremamente abençoadas por Deus em suas trajetórias de vida, mas quando por nada enfraquece, por nada esfriam espiritualmente e por nada abandonam a Deus, desacreditam em Deus. No momento em que você passa a desacreditar em Deus, aí você se desviou. Você não precisa pecar para se desviar, você só precisa desacreditar em Deus. Você só precisa se afastar de Deus. Quando você se afasta do princípio de Deus, quando você se afasta de Deus, você já se desviou dos caminhos do Senhor. Davi pecou, mas o seu coração não estava distante do Senhor. A preocupação de Davi não era perder o seu reino, mas era perder a essência da adoração, era perder a essência do Espírito Santo. Quando ele recebeu a sentença, a primeira coisa que ele fez foi pedir a Deus que não afastasse dele a sua presença. Que coisa linda! Me leva tudo, mas não tira de mim a tua presença. Muitas pessoas se afastam de Deus por ter se desiludido. Se desiludiu com tua igreja, se desiludiu com teu irmão, com o irmão de igreja, se desiludiu. Querido, as pessoas podem ter errado com você, o teu pastor pode ter errado com você, teu líder pode ter errado com você, a igreja pode ter errado com você, mas entenda uma coisa, as pessoas sempre vão errar com você. Aprenda a dividir Deus das pessoas. Você sempre vai precisar de uma igreja, de líder, porque não existe ovelha sem líder. Entenda isso. E as pessoas sempre vão errar, mas Deus nunca vai errar. Entenda isso. Você precisa de Deus. Você precisa estar debaixo de uma liderança espiritual. Você não pode perder o temor da palavra de Deus. E o temor da palavra de Deus vem com a obediência. Entende, querido? Entenda isso. Você precisa ser liderado por alguém, você precisa buscar uma liderança espiritual, você precisa buscar alguém que te ajude a caminhar. Não desacredite na palavra de Deus. Quando você deixa de acreditar na palavra de Deus, você deixa de acreditar automaticamente em Deus. E as pessoas se afastam das igrejas, se afastam das suas lideranças e acabam se afastando de Deus porque se desiludiram uma hora ou outra, né? E essa desilusão
querido, você vai se desiludir, porque as pessoas acabam acreditando mais nas pessoas, em outras pessoas, do que em Deus. Você não pode acreditar mais nas outras pessoas do que em Deus. A nossa salvação, ela vem de Cristo. Nosso alvo é Cristo. Entenda. Você tem que obedecer os teus líderes espirituais, é bíblico isso, mas o teu alvo não são os teus líderes espirituais, o teu alvo é Cristo. Se foque em Jesus, entenda isso, e você nunca vai sair do teu caminho. Você que está desviado porque está desiludido, chegou a tua hora de voltar e focar no teu alvo, que é Cristo. Volte para uma igreja, volte para uma liderança espiritual, se foque no teu alvo, meu amado. Se foque no alvo que é Cristo. Sabe, Cristo nunca te abandonou, você não tem o direito de abandoná-lo. Você precisa de Jesus Cristo, sabe? Às vezes a gente fica ali naquela, eu tenho medo de voltar para a igreja e me frustrar novamente. A palavra de Deus diz, tem um versículo muito importante da palavra de Deus que eu quero compartilhar com você. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 16, 25, capítulo 16, versículo 25, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Muitas vezes você quer se reservar para não sofrer, mas esse teu reservar para não sofrer, você no fundo, lá no futuro, você vai perder a sua vida, vai perder a sua salvação por ter tentado se reservar para não sofrer agora. É melhor sofrer um pouco mais agora, entende? Passar pelos perrengues da vida, pelas frustrações da vida agora, sabe? Por amor ao Evangelho, por amor a Jesus e ganhar sua salvação, do que não passar por nada agora e chegar lá e não ter nada para entregar para Deus e perder sua salvação, ter suas mãos vazias quando você for prestar suas contas a Jesus e perder sua salvação, sabe? Você se afastar de Jesus, sabe? Pedro falou algo muito importante. Nós muitas vezes buscamos nos afastar de Jesus por frustrações, né? Não, eu vou me afastar aqui de Jesus. Ou então a gente vive uma falsa religiosidade. A gente quer viver uma religiosidade na nossa casa, né? Eu vou ser religioso em casa, eu vou escutar meus hinos, ler minha palavra em casa. Não existe, entende? Não existe. A Bíblia nos manda congregar e viver debaixo de uma hierarquia espiritual. A Bíblia nos manda fazer isso. A Bíblia é o nosso guia espiritual. Ela nos manda congregar. Ela nos manda fazer parte do corpo de Cristo. Não existe essa teologia. Não existe crente. Você que é crente de casa, você que agora virou um crente de casa, que lê a Bíblia em casa, que só lê a Bíblia em casa, que só ora em casa, que só escuta teu louvor em casa e não congrega mais, você é antibíblico, me perdoe, tá? Aí Pedro fala algo importante em João 6,68, para as pessoas que se afastam de Jesus. Ele diz, depois que Jesus dá um sermão muito duro para a multidão se afasta do mestre, todos se afastam, ficam reclamando, meu Deus, que palavra dura, quem pode resistir a essa palavra? E vão saindo um de perto do outro, aí ele chega para os seus discípulos e diz assim, vocês não vão embora também? Pedro olha para o mestre e diz assim, mestre, para onde nós iremos? Para onde eu irei? Ele fala especificamente por ele, para onde eu irei? Se só em ti a palavra de vida eterna, querido, para onde você vai? Você é um peixe fora d'água sem Jesus. Quantas pessoas vivem eternamente frustradas e vazias porque se afastaram da casa e da presença de Deus? Esse era o maior medo de Davi, era perder a essência. Você talvez hoje seja uma pessoa que vive vazia, sem essência, sabe, como um zumbi. Vive um dia após outro, vive tentando encher o teu coração de coisas que também são vazias. Porque você perdeu a essência da adoração, a essência de adorador. Você foi escolhido para ser um adorador, viveu no Santo dos Santos, saiu do Santo dos Santos e agora está vazio, vive uma vida vazia,
Já pensou nisso, meu querido? Talvez todos os dias você pense nisso, mas não tenha atitude de regressar, de voltar atrás, de voltar ao caminho. Querido, são duas coisas importantes. Aonde Deus te colocou e debaixo da autoridade que Deus te colocou. Pense nisso. Volte para onde Deus te colocou e volte para debaixo da autoridade que Deus te colocou. Entenda os propósitos e princípios da vontade de Deus. Davi entendeu muito isso, querido. E eu honro a vida de Davi. Não desacredite em Deus. Davi queria perder tudo, mas ele não queria perder a sua essência. Não afaste o teu espírito de mim, não afaste a tua presença de mim. Tira tudo, mas que a tua presença continue em mim. Continue em mim. Eu vou ler novamente isso porque é lindo, querido. É lindo. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Que coisa forte! Não retires de mim o teu Espírito Santo. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Sabe, que a tua oração possa ser essa e que a tua atitude possa ser de voltar aos caminhos do Pai. Que você possa ser como Davi, querido. Pecou, vacilou, corre para os pés do Pai. Tem atitude. Corre para a igreja. Pede perdão ao teu pastor, pede perdão ao teu líder, pede perdão à tua igreja. Volta, querido. Volta, 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 volta e não deixa a essência do Espírito Santo sair de dentro de você. Porque depois, para ela voltar e para essa chama reacender de novo, talvez você nem consiga mais, querido. Porque o crente se desvia quando essa chama se apaga. Fecha teus olhos. Muito obrigado, Pai. Que essa mensagem encontre abrigo nos corações. E que em nome de Jesus, essa semente venha brotar. E que os frutos dela, Senhor, venham florescer. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Que a paz do Senhor esteja com você, esteja conosco.